Estados Unidos, após ataques a tiros na Califórnia nesta terça-feira, um atirador deixou 3 mortos em uma loja em uma cidade de Washington. Então a gente segue com o nosso correspondente Tiago Américo. Mais um caso, Tiago, que a gente vem falando nessa semana. O que já se sabe sobre esse ataque? Olá, Tiago, Adriana, e para você de casa, um excelente dia. Aqui nos Estados Unidos, mais um dia em que o americano acorda com notícias relacionadas a mais um massacre por aqui. Desta vez foi no estado de Washington, que fica no oeste dos Estados Unidos. Um jovem de 21 anos pegou uma arma semiautomática, invadiu um posto de conveniência, matou 2 pessoas que estavam comendo ali. Depois ele se dirigiu para o estacionamento, matou uma outra pessoa, roubou um carro, ainda ligou para a mãe, confirmando que fez esses crimes e depois foi encontrado já sem vida, perto de um depósito. Esse crime aconteceu nesta terça-feira e um dia antes também um massacre ocorreu, a gente noticiou aqui no Jornal da Manhã, no norte da Califórnia, matando 8 pessoas. Ontem a gente deu que eram 7, já subiu para 8 mortos em 2 comunidades rurais, trazendo muito pânico para a região. E esse crime foi cometido por um idoso de 67 anos. 2 dias antes, agora no sul da Califórnia, a gente relembra aqui para vocês um outro massacre, 11 pessoas morreram, 10 pessoas ficaram feridas e o chinês que promoveu tudo isso era um ex-professor de dança desse espaço de dança em que se comemorava a chegada do novo ano lunar, acabou se matando. Todos esses casos recentes, ou seja, menos de uma semana, aconteceram em diversas regiões, estão sendo discutidos aqui por autoridades americanas. O presidente Joe Biden vem falando que ele tem mantido um esforço junto com parlamentares, principalmente do Partido Democrata, que é o partido do presidente, para que se haja uma medida mais dura com relação às restrições de armas, mas encontra resistência por parte dos republicanos, tanto na Casa Baixa, na Câmara dos Representantes, que agora tem a maioria republicana, ou seja, do partido do ex-presidente Donald Trump, e no Senado, que tem ainda a maioria democrata, mas que se esbarra com ações promovidas por republicanos, senadores republicanos que são contrários a essas restrições. O presidente Joe Biden diz que está esperando no gabinete dele essas ações por esses políticos para que eles sancionem medidas de restrição em todo o território americano. Tiago, na Califórnia é possível o estado sozinho definir algum tipo de restrição para as armas? Olha, o estado da Califórnia é um dos estados em que há mais restrição com relação às armas. Existem medidas tomadas pelas autoridades, como, por exemplo, a bandeira vermelha, que restringe a quantidade de munição em que cada cidadão pode comprar nas lojas autorizadas. Também há medidas relacionadas a pessoas que têm algum tipo de problema mental, psicológico, uma barreira para que elas não consigam comprar esse tipo de armamento, mas as autoridades estão falando que isso só não basta, que precisa que outros estados americanos também façam uma aderência com relação a esta restrição do uso de armas de fogo. Só para se ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, segundo pesquisa, são 400 milhões de armas que circulam, ou seja, isso é mais do que a população americana. Então não adianta um estado que tem medidas rígidas, como o estado da Califórnia, fazer esse trabalho, e estados vizinhos, segundo especialistas, terem medidas mais relaxadas. Inclusive, ontem o governador da Califórnia fez críticas pesadas aos senadores e também os parlamentares republicanos, pedindo para que uma ação conjunta, tanto de democratas quanto republicanos, aconteça aqui nos Estados Unidos para que essas medidas ocorram e que diminuam esses massacres em território americano. Tiago, e mais uma dúvida, no estado que você mora aí, há regras também de restrições de armas, cada estado tem uma regra diferente e o Congresso americano pode definir uma medida única para o país inteiro ou não? Sim, Tiago, aqui em Massachusetts tem uma governadora democrata, existe sim um controle de armas, mas outros estados não existem, ou seja, a maioria, na verdade, dos estados americanos não existem essas medidas mais rígidas com relação ao controle das armas. Aliás, alguns estados repudiam, dizendo que está previsto na Constituição que cada americano tem direito de ter uma arma em sua posse. O que os políticos democratas estão falando é que as restrições são importantes, principalmente para os mais jovens. Há um número muito grande de jovens que estão pegando armas, e a prova é essa que aconteceu em Washington, que pegou uma arma semiautomática e fez esse massacre nos Estados Unidos. Ou seja, cada estado tem uma lei e cada lei é prevista nesses estados, e por isso fica parecendo uma colcha de retalhos muito grande e precisa de uma união para que isso aconteça, Tiago.